Primeiro vídeo de filosofia, 6 estágios da consciência, apenas um leva à liberdade. A maioria das pessoas passa a vida toda em um só nível de consciência, sem perceber que estão presas diariamente. Eu não sei sobre o que esse vídeo vai abordar, mas quero dizer que já falei antes sobre como acho que sua consciência é separada pelo nível de autoconsciência que você tem em determinado momento. O quanto você está presente ou desrealizado em relação ao seu próprio personagem ou corpo, eu acho que isso não está necessariamente ligado aos níveis de consciência, mas sim a um nível de percepção que faz o mundo parecer mais real ou falso, dependendo de como você o percebe. Decisões são tomadas, relacionamentos surgem e acabam. Mesmo assim, algo invisível os faz repetir padrões. Parece livre-arbítrio. Parece consciência, mas não é. Para 97% das pessoas, a vida ocorre em um psicológico limitado. Uma estatística aleatória que colocamos. Uma gaiola lógica, criada pela evolução, reforçada pela sociedade e confundida com a experiência completa de ser humano. Essa armadilha invisível é a consciência de sobrevivência, um sistema operacional que serviu bem aos nossos ancestrais, mas agora mantém. Eu diria que eu realmente penso sobre como nossos ancestrais ainda tinham pensamentos e eles não tinham. Imagine se você, como ser humano, não conhecesse nenhum idioma. Você ainda sobreviveria, mas sua comunicação e pensamentos seriam quase totalmente emocionais, não lógicos. Porque você poderia realizar tarefas práticas, como criar ferramentas e resolver problemas, mas nunca teria um pensamento baseado no futuro ou no passado do jeito que temos agora. Antes da linguagem, por exemplo, dá para voltar às primeiras línguas criadas há cerca de 10 mil anos, quando surgiu a civilização moderna. Mas antes disso, ainda havia pessoas que faziam pinturas rupestres. Eles construíram, durante a Era do Gelo, havia, pessoas homo sapiens. Havia ancestrais humanos que construíam tocas com presas de mamute. Eles iam lá, juntavam tudo, isolavam e sabiam basicamente como costurar pedaços de couro de animal juntos. Eles faziam isso, mas não conseguiam conversar entre si, mesmo vivendo em grupos. Agiam como uma sociedade, mas apenas grunhiam e usavam emoções para se comunicar. Qual é que é o nível de consciência disso? Isso é o que eu acho tão estranho. Sem linguagem, acho que não seríamos tão complexos. Acho que toda a razão de sermos uma espécie evoluída é porque conseguimos... Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Mesmo que você não entenda a ideia que estou tentando passar, ou, por apresentar para você, você entende as palavras que estão saindo da minha boca, né? E é justamente por isso que estamos onde estamos. Presos ao medo, desejo e ciclos de reações emocionais. Eis a verdade desconcertante. A consciência não é fixa, ela evolui e se expande. Existem níveis elevados que muitos jamais alcançam. Não porque estejam fora de alcance, mas porque ninguém nunca nos disse que eles existiam. Imagine descobrir que a maneira como você pensa, sente e vê o mundo é apenas uma camada de um vasto espectro. Que além do ego, além... Vou colocar isso em 1.25, porque sinto que ele está falando muito devagar. Vamos explorar juntos os 6 principais níveis de consciência, começando pelos impulsos instintivos da nossa espécie. Acho que ele separa nossa consciência individual pelo modo como pensamos e pelo que é genético ou aprendido e atribuído a nós. Seu primeiro nível de consciência seria algo como: estou com fome, certo? Como se seus órgãos estivessem comunicando algo ao seu cérebro que mostra que você precisa fazer algo. Estou cansado. Preciso de água. Eu me sinto mal, certo? Isso é como o seu primeiro nível de consciência. Segundo, eu suponho que seria a comunicação básica tentando, você sabe, dar algum tipo de pensamento, como talvez pensar em passado, presente e futuro. Eu vou ficar com fome. Não é que estou com fome agora. Eu vou ficar com fome em 8 horas. Nível 3. Provavelmente vai ser como, você sabe, transmitir seu pensamento individual para alguém para tentar se comunicar e planejar para o futuro. Então, ser capaz de, raciocinar consigo mesmo sobre coisas que vão além da vida cotidiana e da sua fisicalidade. Mas depois disso, eu não faço ideia. Para os raros estados de consciência centrada no coração, cósmica e não dual, que poucos vislumbram. Isso não é só filosofia ou poesia espiritual, esses níveis moldam tudo. Como você vive o amor, sofre e busca sentido. Eles definem as paredes invisíveis da sua vida e guardam a chave para se libertar. Hoje, você verá onde a maioria das pessoas para, onde você talvez ainda esteja preso e o que espera além do horizonte da sua mente atual.
Ao entender esses estágios, não há como voltar atrás. O que antes parecia tudo será apenas o começo. Tem que haver algum nível de reconhecimento consciente de que sabemos que vamos morrer também. É como se... Eu acho que existem 2 níveis de consciência envolvidos nesse reconhecimento. Na verdade, são 3. Ver as coisas morrerem e simplesmente ter um instinto de sobrevivência para não morrer, mas sem reconhecer que um dia você vai morrer. Depois vem o segundo ponto. Ver familiares e amigos morrendo faz você pensar que um dia também vai morrer. E aí vem o número 3, que é perceber, tipo, caramba, eu vou morrer. Tipo, posso deixar de existir. Isso é algo que pertence à própria natureza disso. Tipo, eu acho que isso é algo muito novo para a humanidade, sabe? Tipo, não, eu acho que os humanos vêm criando ídolos, religiões e coisas para seguir há muito tempo para explicar as coisas. Mas eu acho que isso é algo muito novo comparado a isso. Tipo, a gente simplesmente morre, né? Isso faz sentido? Eu não sei. Talvez eu devesse analisar a história disso e das religiões na sociedade, como na sociologia ou algo assim. Acho que os humanos antigos pensavam: o que vem depois da morte? Você acha que eles pensavam que não havia nada, que a pessoa apenas morria, ou achavam que existia algo depois? Não sei, acho que varia conforme a civilização ou pessoa, dependendo das crenças e religião. Acho que a religião preenche lacunas. Quero dizer, esse é o Deus das lacunas em geral. Mas eu não sei qual viria primeiro. Qual é a falta de capacidade mais presumida? Bem, acho que é mais fácil entender uma continuação após a morte ou algo que seja o oposto do que simplesmente não haver absolutamente nada, certo? Somos cheios de dualidades, por isso Deus é tudo o que não somos. Não é difícil para um antigo imaginar algo todo-poderoso, espiritual e totalmente bom, certo? Quando surgiu a moralidade. E você pode realmente olhar para diferentes deuses, dependendo de qual civilização existia na história. Qualquer que fosse a religião em que acreditavam, geralmente coincidia com as lutas que enfrentavam em sua civilização. Como sociedades do deserto versus do oceano, como países vizinhos versus pessoas que viviam na selva e lidavam com coisas diferentes. Todas as religiões deles são bem diferentes e ligadas às dificuldades que enfrentavam. Então, passar disso para pensar, espera, talvez realmente não exista nada depois da morte, ou talvez não exista nada antes disso, certo? Ter só esse ponto de vista nulo não é niilismo, mas sim, não existe nada. Talvez seja um passo além. De uma casa muito maior. Bem-vindo ao além da realidade. Vamos começar pela fundação. O nível onde quase todo mundo vive sem perceber. Consciência de sobrevivência. A consciência humana não começou com sonhos de iluminação ou grandes questões filosóficas. Ela começou com a sobrevivência. O primeiro nível de consciência é automático, bruto e antigo. Projetado não para a autorreflexão, mas para uma coisa: sobreviver. Nesse estágio, a consciência está fundida com os instintos do corpo. Fome, dor, medo e desejo ditam cada ação. O tronco encefálico e o sistema límbico, partes antigas do cérebro, controlam tudo e ampliam qualquer ameaça. Toda recompensa parece urgente. A consciência de sobrevivência manteve nossos ancestrais vivos em um mundo brutal, onde cada dia era buscar comida, evitar predadores e garantir abrigo. Reaja antes de pensar. Mesmo com as mudanças no mundo, esse sistema segue atuando em segundo plano. E para muitos ainda domina. Eu sinto que uma das primeiras coisas que provavelmente despertou outro nível foi quando você conseguiu olhar para frente na humanidade ou até mesmo na sua própria vida e conseguiu pensar, por exemplo, nas pessoas que viveram durante a Era do Gelo. Está frio pra caramba, estamos lidando com isso. Estou crescendo e está muito frio. Será que sempre vai ser assim tão frio? Será que a vida é sempre assim? Será que sempre vou estar aqui? E aí você simplesmente começa a despejar perguntas que desbloqueiam outro nível de consciência. O motivo de reagirmos forte a um corte no trânsito é o mesmo que leva pessoas a buscar riqueza ou status como se fosse questão de sobrevivência. Obrigado pelos 3. Podemos falar sobre o zumbi filosófico depois do vídeo. Serviço de mensagens curtas, na verdade, isso se conecta à questão da consciência. Um zumbi filosófico é basicamente... Falo sobre isso no vídeo do Sonder, que vou postar na próxima semana. Um zumbi filosófico é alguém que parece, age e se percebe como humano, mas não pensa além das tarefas diárias, certo? Eles têm emprego, trabalham das 9 às 5, fazem o que pessoas normais fazem, mas são como cascas humanas. Certo, eles nunca vão olhar além do... Não quero usar firmamento, porque falam que o espaço não é real e mencionam o firmamento. Mas, as pessoas que vivem todo dia e nunca pensam sobre o futuro, né? O passado, a vida delas, quem elas são, quem são seus amigos,
qual é o significado de tudo isso? Tem gente que nunca questiona essas coisas. Não porque elas questionaram, raciocinaram que isso não importa pra elas e seguiram em frente, mas porque elas nunca pensaram sobre isso. É chato pra elas, elas não ligam, elas não entendem. Essas pessoas são tipo zumbis filosóficos, elas são menos conscientes, sabe? Agora, não existe uma categoria de indivíduo ali que se encaixe nisso. É mais como um nível de. Nem acho que seja genética, acho que é um nível de criação e consciência social, onde a pessoa simplesmente tem uma total falta de consciência, tipo, em relação a qualquer coisa além da vida cotidiana. Elas não ligam, tipo, aquelas pessoas que falam: eu não tô nem aí se alienígenas existem, cara, eu só quero jogar Fortnite, não me importo. Qualquer conversa que envolva algo hipotético, filosófico, teológico, religioso, elas não se importam e nunca se importaram. Não é porque isso assusta elas ou porque não gostam, é só porque acham chato mesmo. Acho que existe uma diferença entre certos assuntos serem chatos e tudo que vai além do que você está fazendo hoje ser chato. Essas pessoas são zumbis. Depende, esse nível de consciência é primitivo, porém persuasivo. Acho que esse é um grupo muito pequeno de pessoas, tipo, em que nível de pessoas você diria que são personagem não jogável, S? Nem quero dizer personagem não jogável no sentido de, se você coloca ketchup no, se você coloca ketchup no ovo, você é um personagem não jogável. Não, tipo, você é um personagem não jogável porque você realmente não pensa, mano. Tipo, você nunca pensa no futuro, sua consciência está presa no nível 1. 5%, 10%, mano, não são muitas pessoas. Acho que tem algumas pessoas que são mais ativas em pensar do que outras nesse sentido, além de só viverem no presente. Acho que isso é algo gradual, não é simplesmente pensar ou não pensar sobre isso. Ela sabe manipular a mente, o que leva ao segundo nível, a consciência emocional. Após suprir necessidades básicas, emoções como desejo, raiva, ciúme e medo se intensificam e passam a influenciar a percepção do mundo. A mente não reage mais apenas a ameaças físicas. Acho que é aqui que paira um zumbi filosófico, como apenas emoções. Mas para as imaginadas, ofensas percebidas, rejeição social, medo do fracasso, o cérebro emocional ativa memórias e traumas, mantendo a pessoa em ciclos reativos. A psicologia destaca esse ciclo. O sistema límbico, especialmente a amígdala, escaneia constantemente em busca de perigo, real ou percebido. Ele age antes da razão intervir, a memória emocional reforça respostas, formando padrões repetitivos. Buscamos amor, evitamos perdas e queremos aprovação porque, na evolução, pertencer ao grupo era questão de sobrevivência. A rejeição pela tribo era uma sentença de morte. Essa programação ainda existe hoje, embora as ameaças tenham mudado. Um comentário duro, um olhar frio, uma postagem nas redes sociais. Tudo isso acende os mesmos circuitos antigos que antes respondiam a predadores na escuridão. A maioria vive presa entre instintos de sobrevivência e emoções, reagindo em vez de escolher. Relacionamentos se transformam em campos de batalha de necessidades não atendidas e medos não expressos. A identidade se molda nesses padrões, fazendo o eu emocional parecer o único. O trágico é que isso soa normal. Ansiedade diária, desejo constante e medo de perder a pouca segurança parecem definir a condição humana. Poucos notam que as camadas iniciais da consciência servem à sobrevivência, não à realização. Perceber isso é o primeiro passo. Perceber quantas ações vêm do medo da perda, da busca por validação ou de ciclos emocionais inconscientes. Essa é a rachadura na parede. Viver para o grupo, não para si mesmo. Acredito que existe uma necessidade psicológica e social de sermos aceitos para funcionar como espécie, pois dependemos uns dos outros, mas não a ponto de deixar isso controlar sua vida e ser sua única forma de pensar. Como? Como isso seria percebido? Porque só se pode escapar ao que é visto, mas há algo muito diferente além deste mundo reativo. Consciência que raciocina, analisa e questiona, não apenas reage. Muitos veem aí o início da verdadeira liberdade. No entanto, até mesmo a razão tem sua própria armadilha invisível. Libertar-se da sobrevivência emocional parece um despertar. Pela primeira vez, a mente recua, observa e raciocina, e a lógica substitui as emoções nas decisões. Este é o surgimento da consciência racional e intelectual, um grande salto com limites invisíveis. Aqui, o cérebro humano aprimora sua maior ferramenta, o pensamento abstrato. A linguagem se torna precisa, a ciência oferece respostas. Padrões são reconhecidos, sistemas construídos. Pela primeira vez, humanos analisam a vida, não apenas a sentem. O mundo é dissecado em categorias, causa e efeito, estruturas a serem compreendidas e, idealmente, controladas. Acho que eles começaram a fazer isso historicamente. Tipo, quando você acha que foram os primeiros humanos que realmente começaram a testar as coisas?
porque existimos há quase 300 mil anos. Homo sapiens existem há esse tempo, não Roma. Muito, muito antes de Roma. Tipo, quando elas foram construídas, cara, eles já tinham arquitetos no Egito Antigo. Mesmo antes disso, eu sinto que deve ter sido talvez a sociedade mais antiga onde eles realmente começaram a ter. Acho que foi quando tivemos abundância. Nós, o que? Não, é isso. Assim que descobrimos como ter abundância de necessidades ou abundância de coisas que preenchem nossas necessidades, tipo, em vez de caçar e coletar, como agora temos comida demais. Essa comida vai apodrecer. Produzimos muito. Assim começa o comércio. Mas bem nesse ponto, quando eles começam a descobrir as coisas, eles estão experimentando e testando como cultivar plantações. Eles aprendem a replicar as coisas. Quando transformamos Minecraft em modo criativo, foi quando acho que desenvolvemos um nível mais alto de consciência como espécie, não como indivíduo, certo? Acho que o segundo nível de consciência se entrelaça com o pensamento social e com o funcionamento do dia a dia. E é por isso que ele pode subir ou descer na escala, dependendo. Mas eu acho que quando conseguimos manipular o solo ao nosso redor, tipo construir prédios, fazer cabanas, manipular o terreno em vez de só viver nele, foi aí que aconteceu. A identidade se fortalece. Penso, logo existo, vira mantra, a mente traça. Tipo, testar o que é ou não comestível. Acho que nem testavam isso na sociedade. Ou não na sociedade, na história. Acho que era tipo, não era um teste. Talvez de vez em quando, mas acho que a maioria das coisas que eles sabiam que deviam evitar era porque os pais deles contaram, porque os pais dos pais deles viram alguém morrer quando comeu essa fruta, né? Tipo, ou eles passaram mal, né? Talvez não tenham morrido, mas passaram mal. Não acho que eles testavam isso de propósito. Acho que foi acidental. Os humanos tinham esse discernimento, mas isso não é exclusivo deles, é de todos os animais. A maioria dos animais aprende a evitar o que não deve comer. Talvez porque tem um cheiro ruim ou causador, mas eles aprendem, né? Isso não é algo exclusivo dos humanos. Acho que o diferencial humano é a nossa capacidade de manipular essas coisas, sabe? Escolher quais genes e culturas queremos cultivar. Isso já ocorre há uns 10 mil anos. Limites claros entre eu e outro, sujeito e objeto, conquistas, títulos, crenças. Isso vira a nova fonte de... Quem descobriu que dava pra matar e comer vaca? Ninguém. Isso é sério, é genético. Isso é você e sua vontade dizendo que tudo o que seu corpo físico quer que você faça é comer porcaria, dormir, beber água e ter um filho antes de morrer. Tipo, são seus genes, beleza? Você foi feito evolutivamente para viver o suficiente para ter um filho, garantir que esse filho não morra e depois morrer. Parece que isso está programado em você. Então, mesmo que ninguém nunca te ensinasse, tipo, você pode comer daquela vaca, se você apagasse todas as memórias da sua mente, certo? E deixasse apenas seus genes e o que você é programado para fazer. Se te deixássemos com fome e colocássemos uma vaca na sua frente, você a atacaria, pois é um animal. No fim do dia, todos somos animais. Segurança, trocando medos tribais por orgulho intelectual. A civilização moderna prospera aqui. Ciência. Sim, instintos é o melhor termo. Medicina e tecnologia são produtos desse estágio. A mente racional constrói cidades, escreve constituições e decodifica DNA, criando significado pelo conhecimento e progresso. De várias formas, ela resgata a humanidade do caos emocional. No entanto, escondida nesse avanço, há outra armadilha, a ilusão de chegada. A mente começa a acreditar que a razão é o auge da consciência. A lógica é liberdade, e conhecimento acalma o coração inquieto. A neurociência explica por que isso soa tão convincente. A rede padrão do cérebro, responsável pelo pensamento autorreferencial, fica mais ativa. O eu se solidifica, pensamentos focam em identidade, status e futuro. A reflexão vira ruminação. A inteligência funciona como armadura, afastando a mente do mundo que tenta compreender. Eis a verdade silenciosa. Se você assiste a este canal, provavelmente já chegou a esse ponto. Questionar, analisar e buscar estruturas mais profundas. Eu acabo dizendo isso no meu vídeo sobre Sonder. Acho que todo mundo que ainda está aqui, 16, 15 minutos de vídeo não é um zumbi filosófico. Acho que as pessoas que são zumbis filosóficos nunca clicariam nesse vídeo. Elas nunca ficariam tanto tempo assim na live, né? Tipo, se você não simplesmente desliga imediatamente e pensa, não me importo, então isso mostra algum nível de interesse ou, acho que, preocupação com o assunto.
Leva as pessoas da consciência emocional ao intelectual. Curtir agora significa mais que apoio. É um sinal de que você se identifica com esse caminho, mas até esse nível tem limite. Não, alcancei uma consciência maior e vou resistir sem curtir o vídeo. Eu vou curtir o vídeo. Eu estou assistindo. Luta com perguntas sem resposta como: por que sofremos? Sobre o significado da morte e os limites da consciência. Filosofia, psicologia e ciência existencial pressionam todas contra a mesma parede. Mesmo a inteligência mais afiada não consegue ir além de si mesma ao raciocinar. Quero dizer, cara, os primeiros filósofos eram caras ricos pra caramba que tinham tempo de sobra nas mãos. Acho que a gente alcança níveis cada vez mais altos de consciência quando tem mais tempo livre. Porque quando você não está focado, acho que isso também é um nível de consciência adquirido de forma involuntária. Fomos espertos o suficiente para sermos eficientes em conseguir comida. O que nos deu, sabe, um nível mais alto de consciência porque tínhamos um excedente. Não precisávamos depender dessas necessidades, então tínhamos tempo para pensar em outras coisas. E aí, em um nível extremo, se você for tipo um maldito filhinho de papai, sabe? Um Nepo Baby na Grécia Antiga, você se torna um intelectual e acaba ficando tipo todo empolgado, porque tudo o que você faz é pensar. Mas isso reforça silenciosamente o ego, isso afia as barreiras entre o eu e o mundo, prendendo o indivíduo na crença de que pensar é ser. Muitos que chegam aqui param de subir, constroem carreiras, identidades e vidas inteiras baseadas em conhecimento e ceticismo. O mistério incomoda, vulnerabilidade soa como fraqueza, o coração é deixado de lado e emoções são analisadas, não sentidas. A conexão depende de ideias em comum, não apenas da convivência. Além desse nível, outra mudança aguarda, que nenhum raciocínio pode forçar. Um espaço onde a mente começa a afrouxar seu controle, onde a empatia suaviza as paredes do eu e a consciência não se volta para dentro, mas para fora. Há um momento em que o intelecto se esgota, a busca por respostas fica vazia e o conhecimento deixa de satisfazer. O que vem depois não é um pensamento mais claro, mas uma mudança na percepção, suavizando limites antes considerados absolutos. É aqui que a consciência se move da mente para o coração, um estado onde a empatia deixa de ser uma virtude a ser praticada e passa a ser uma resposta natural ao se sentir profundamente conectado aos outros. O julgamento desaparece. A compaixão substitui o cálculo e reconhece as pessoas como reflexos da mesma experiência, não apenas ideias ou papéis. A consciência centrada no coração transforma tudo. O sofrimento dos outros importa, o sucesso sem todos juntos perde sentido e as decisões vêm da conexão. Ele explica a Sonder agora que não é utilitarismo nem a ideia de priorizar o todo, mas sim reconhecer que cada pessoa é um indivíduo com necessidades e processamento próprios. O sucesso não faz sentido se alguém fica para trás. Decisões vêm da conexão, não do interesse próprio. Tradições espirituais chamam isso de início do despertar. Não é acumular conhecimento, mas dissolver barreiras. Para muitos, essa mudança é como voltar para casa após uma longa jornada. Representa o fim do isolamento e o início do pertencimento. Não há crenças ou grupos, mas a vida, além do coração, surge uma rara expansão. Consciência cósmica, a sensação de separação das etapas anteriores começa a desaparecer. O mundo não é mais visto como objetos, mas como um campo unificado de experiência, sem exterior ou outro. Apenas a consciência, ciente de si mesma através de inúmeras formas. Psicólogos que estudaram estados místicos descrevem características comuns. Perda dos limites do ego, uma paz avassaladora e uma sensação profunda de fazer parte de algo infinitamente vasto, mas ao mesmo tempo profundamente íntimo. Exames cerebrais de meditadores avançados mostram a rede do modo padrão, silenciando. Quero dizer, ele realmente parece estar descrevendo pessoas que, tipo, você sabe, encontraram o Nirvana. Tipo, isso parece que você se tornou, sabe, meditativo através da meditação ou só pela vida em geral. Você se tornou, tipo, não um deus, mas se tornou algo não humano. Você olha além do indivíduo em um sentido físico, de todas as formas. Mostrando rara liberdade do zumbido da autorreferência, sem nada a alcançar nesses momentos. Como uma forma superior, eu não sei. Como talvez sua melhor versão, sendo muito cuidadoso e reconhecendo isso. Não que estejamos em uma simulação, mas que a vida não é como normalmente é percebida pela maior parte da sua vida. A identidade a proteger. Não sei se estou fazendo sentido. O tempo desaparece, o espaço perde distância e o universo parece vivo, consciente e conectado. Pela primeira vez, a mente para de buscar, pois não há mais para onde ir. Algumas tradições chamam isso de consciência não dual. Um estado onde até mesmo a distinção entre o eu e o universo desaparece. A consciência permanece, mas sem um centro. Só existe observação e experiência, sem observador ou experienciador.
Isso não é uma recompensa ou uma fuga prazerosa. Percebo silenciosamente que o eu sempre foi só um pensamento passageiro. Toda essa estrutura da identidade, memórias, desejos, medo, as palavras lutam para conter isso. As descrições falham, pois a linguagem é do mundo da separação. A consciência não dual não é alternativa. A coisa que mais me deixa confuso, eu preciso lembrar disso depois porque eu estava pensando sobre isso. Os humanos são muito obcecados por avanço, né? Descoberta e entender as coisas. Tipo, e se a gente chegar a um limite, sabe? E se a pior coisa que pudesse acontecer para a civilização fosse a gente não conseguir avançar? Eu não acho que isso vai acontecer, mas acho que existe um mundo onde os avanços são tão lentos que são quase insignificantes. Acho que com os avanços da inteligência artificial e tecnologia, vamos crescer mais rápido, mas só precisamos disso até certo ponto, né? Eu entendo. Acho que a inteligência artificial é uma grande polêmica no momento. E eu acho que a arte feita por inteligência artificial é um grande problema. Mas nós, como espécie, precisamos continuar buscando coisas maiores, melhores e mais novas e encontrar mais avanços. Caso contrário, não há objetivo pelo qual lutar. Sabe, eu acho que, obviamente, às vezes, especialmente os Estados Unidos, estão focados em algo muito à frente quando não olhamos nem para o que está logo à nossa frente e não pensamos nos problemas que temos na nossa própria sociedade. E eu acho que muitos países fazem isso também com guerra, pobreza, falta de empregos, taxas de inflação, doenças, discriminação. Tipo, há muitos problemas atuais sobre os quais a gente não pensa, mas eu acho que você também precisa de objetivos atuais e distantes. Tipo, a gente quer chegar em Marte, certo? Porque como espécie humana tem que haver algum nível de, tipo, em algum momento, mesmo quando todos nós estivermos mortos, algum dos nossos filhos vai sair dessa porra de sistema solar e vai ver do que se trata esse caralho de universo. É o que resta quando todos os estados somem. Poucos alcançam esse nível, mas sua presença transforma quem o percebe. Quando a possibilidade é conhecida, os antigos jogos de status, sobrevivência e certeza perdem força. O que antes parecia o auge se revela apenas como um degrau. Não há mapa além deste ponto. Não existem técnicas, nem passos a seguir. Apenas o chamado silencioso para aquilo que sempre esteve aqui, esperando sob o ruído. Existe uma verdade raramente dita na jornada pela consciência. Alcançar estados elevados não garante permanência neles, seja por meditação ou psicodélicos. Sim, eles são apenas momentâneos. Acho que a melhor maneira que eu poderia descrever isso é assim. Realmente quando você explica algo e diz, e então você realmente sente. Como se você pudesse ter uma realização em um momento da sua vida e isso realmente te impacta. E na próxima vez que você pensar nisso, é como se não tivesse intensidade, né? Você só fica tipo, um dia eu vou morrer. Mas aí, vai ter momentos na sua vida em que as coisas vão te atingir e depois não vão por um tempo. E aí você vai atingir esse nível de consciência e vai ter uma compreensão melhor do universo. Nesse momento você se sente realizado, mas logo isso diminui e fica um tempo sem sentir, né? É difícil, parece que está sempre buscando isso. Mudanças repentinas na percepção parecem permanentes ao ocorrer. Barreiras se dissolvem, tudo faz sentido, mas a mente e o corpo. A percepção de que você nunca mais vai ser uma criança de novo. Acho que isso é um sentimento. Como envelhecer? Tipo, caramba, quando você olha pra trás, tipo, se você já olhou pra uma foto antiga sua, às vezes você tem essa percepção. Você vai pensar, já se passaram 10 anos. Droga. Tipo, aí isso vai te atingir. O corpo e o mundo têm um jeito de nos puxar de volta. Você passa a refletir sobre várias coisas de forma mais profunda. Mesmo que sejam os mesmos pensamentos, eles ressoam melhor na sua mente. A vida continua. Ou ressoa melhor. Essas ainda vencem, as discussões ainda acontecem, feridas antigas ressurgem. E, lentamente, sem perceber, é fácil escorregar da unidade de volta para... Acho que ninguém falou nostalgia. Não acho que a nostalgia traz essa consciência interior, mas acho que a nostalgia te dá a mesma sensação que ter uma realização dá. A nostalgia te dá essa mesma sensação, mas não com a gravidade ou, sabe, a profundidade de pensamento que pensar sobre moralidade, vida, morte, o pós-vida, o universo, o quão grande tudo é, o quão pequeno você é, niilismo, todos esses pensamentos malucos que os humanos têm de tipo, caramba, cara, eu sou uma formiga em um planeta no meio de um vasto oceano de trilhões de outras estrelas. A separação do espaço retorna à sobrevivência. Essa é a natureza cíclica da consciência. Expansão e contração, clareza e esquecimento. Nada é garantido ou permanente. Aqui está a armadilha mais sutil. Muitos confundem a lembrança da transcendência com a experiência real. Usam sua experiência espiritual como armadura, certos de terem superado a condição humana.
Termos como desapego, unidade ou iluminação viram escudos, não verdades. O ego se reforma, desta vez vestido em linguagem espiritual. Isso é chamado de bypass espiritual por um motivo. Ao invés de enfrentar o trabalho duro da integração, a mente evita o luto, ignora a raiva e esconde o julgamento atrás de um sorriso forçado. Mas a verdadeira transcendência não rejeita níveis inferiores, apenas os atravessa repetidamente. A diferença está em como você retorna. Você reage com medo ou responde com consciência? Você encara a vida com controle ou com presença? A medida do crescimento não é quanto tempo você consegue ficar flutuando em paz cósmica, é o quão honestamente você encara os momentos que te puxam de volta para baixo. Você consegue trazer a lembrança da unidade para o conflito, a perda e rotinas antes sem sentido? Esse é o verdadeiro trabalho. Permita que a expansão alcance até os lugares que você evitaria. Fique aberto mesmo quando tudo em você quiser se fechar. Nenhuma experiência, filosofia ou prática te torna imune a ser humano. Isso não é erro, é o projeto. A consciência não cresce em linha reta, mas em espiral, sempre retornando e vendo um pouco mais claro, com mais luz. Em certo momento, tudo se esclarece. Consciência não é chegar a um destino final. Não há topo, o nível final onde tudo se encaixe perfeitamente. A mente busca certeza, mas o que ocorre é mais vivo e menos previsível. Nós ascendemos. Nós caímos, nos abrimos, depois nos fechamos. Eu meio que odeio o quão poético ele tenta ser. Nós ascendemos, caímos, abrimos, fechamos. A unidade, a emoção. Eu só penso, fala logo o que quer dizer, odeio esse papo filosófico, cara. Desculpa. É por isso que eu gosto de filósofos que simplesmente falam o que estão pensando. Eu sinto que estou sempre tentando interpretar o que diabos ele está dizendo. É inteligência artificial. A voz é IA, mas a escrita não. Alguns dias parecem expansivos, ilimitados, outros encolhem até o mundo parecer pequeno de novo. Nada disso é fracasso. Nada disso é prova de que você está perdido. É só a corrente passando por você, e talvez esse seja o ponto. O crescimento se mede pela disposição de retornar e explorar cada camada de si mesmo, não pela altura alcançada. Sim, até aquelas que você achou ter superado ainda permanecem. Sim, entendi do que ele e essa coisa estavam falando sobre pessoas que se sentem iluminadas. Tipo, as pessoas que se chamam de iluminadas ou dizem que têm uma compreensão melhor do mundo são idiotas, certo? Se você afirma ser iluminado, na verdade não é. É como dizer, sou humilde, certo? Digo que preciso tentar ser humilde, certo? Mas tipo, se você diz, sou uma pessoa super humilde, isso é exatamente o contrário. Você literalmente se contradiz. Dizer que é iluminado significa que não é. Tipo, existe uma diferença entre pessoas que têm níveis mais altos de consciência e você vai encontrar isso e vai perder também. Você só precisa procurar por isso. É algo para a vida toda. Nunca entenderá totalmente o mundo, mas pode tentar. E eu acho que basicamente a ideia é essa. Se você está tentando entender tudo ao seu redor, não de uma forma que, te destrua com estresse e ansiedade, mas de um jeito curioso e, acho, inovador, então você consegue ir alcançando isso aos poucos, mas nunca vai entender completamente. E se você disser que gosta de ser humilde, você pode dizer isso, mas existe uma diferença entre se gabar de ser humilde e ser, sei lá, eu continuo falando a palavra tipo, isso tá me irritando pra caramba. Se você fica aí se gabando de como você é de boa, você não é realmente de boa. Se você se apresenta como um cara de boa, provavelmente você não é um cara de boa. Essa é a maneira mais tranquila de explicar isso em consciência. Se você pensa, sou mais elevado que todos. Eu diria não, você não é. A coisa mais rasa e sem noção que alguém pode dizer é que é um gênio. Sim, sou muito tranquilo. Não, você não é. A forma da sua vida começa a mudar. As paredes parecem mais finas. As histórias em que você acreditava antes perdem o peso. Não é um título que você se dá. Acho que é isso que eu diria. É a mesma coisa que dizer que você é inteligente. Sabe, eu sou realmente inteligente. Não diga que é inteligente. As pessoas falam. Quem afirma provavelmente não é. Você pode ser assim. Porque é isso que... Não, literalmente. Se você for o cara mais inteligente do mundo e as pessoas perguntarem, você é inteligente? Você provavelmente diria, sou acima da média em inteligência e bom em algumas coisas. Você meio que não responderia à pergunta porque é uma coisa de babaca de se fazer. Algumas pessoas inteligentes são arrogantes e narcisistas, mas normalmente não são tão inteligentes quanto as mais inteligentes, pois ainda não têm consciência individual. Há mais espaço para o silêncio, a conexão, para o que quer que essa experiência estranha e bonita seja. Esse é o atrativo desse trabalho, não em direção à perfeição, mas sim a algo muito mais humano e muito mais real. Gostei do vídeo, mas não do tom poético. Devaneios no final ali.
certo? Vamos fazer um diferente fora desse?